Olá! Ao longo dos conteúdos que nós estudamos aqui na disciplina de bioquímica, em vários momentos eu falei a respeito do fluxo da informação nos seres vivos, né, nos sistemas biológicos. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito do dogma central da biologia celular, né, e como essa informação impacta diretamente no funcionamento dos organismos vivos. Bom, a primeira coisa, a informação ela está contida numa sequência de bases, né? Que está nos nossos ácidos nucleicos, no nosso DNA. E aí a gente precisa ter um papel operacionalizador dessa informação. E para isso nós temos três processos principais de produção de novas moléculas, aonde essa informação ela é transmitida desde o gene, desde o DNA, até as proteínas. Então, nós temos três processos básicos: a replicação do DNA, a transcrição e a tradução. E para isso, nós temos a produção final de moléculas efetoras, que são as proteínas, que são polímeros de aminoácidos. Então, uma leitura de nucleotídeos é convertida em uma sequência lógica de aminoácidos. E esses processos, eles precisam ser muito fiéis, porque disso depende a perpetuação da espécie, a manutenção da hereditariedade e a prevenção da ocorrência de mutações. As mutações, elas podem ser benéficas, mas em sua maioria dos casos, ela pode trazer deficiências ou mesmo pode levar à morte do indivíduo. Então, aonde está o material genético? Bom, o material genético ele está contido dentro do núcleo, né? Por meio dos cromossomos, que é a forma mais condensada desse DNA, desse ácido nucleico dentro do núcleo. Mas ele pode estar também disperso no citoplasma na forma de cromatina ou cromossomo único, no caso de organismos procariotos. E esse cromossomo ele é constituído de DNA, e esse DNA a gente sabe que ele é constituído por uma cadeia dupla, né, uma fita dupla de DNA, e essa fita ela é complementar e antiparalela. Guanina pareando com citosina, adenina pareando com timina. E essa sequência de bases é que vai ser o início, né? Vai conter a informação para a síntese proteica. Então, a gente já discutiu o dogma central diversas vezes, né, nos outros conteúdos, mas então, basicamente, as moléculas informacionais, que são os ácidos nucleicos, através do código genético, elas são convertidas e lidas, traduzidas em uma leitura de aminoácidos, que vai, por sua vez, levar à formação das proteínas. Bom, o primeiro processo seria a replicação. A replicação consiste na formação de uma nova cópia de DNA, né? A gente sintetiza duas cópias idênticas desse DNA a partir de um DNA molde, né? E ela tem algumas características, como sendo bidirecional, semiconservativa e baseada na complementaridade de bases, né? A pareando com T, G pareando com C. A enzima responsável por esse processo é a DNA polimerase, que vai catalisar a polimerização da nova fita de nucleotídeo, que vai usar como molde uma das fitas do DNA parental. Então, é importante vocês lembrarem do experimento de Mason-Stahl, que definiu que a replicação era um processo semi-conservativo, ou seja, conservava uma das fitas do DNA molde. Então, essa é a única forma de você manter a conservação das espécies através de marcação radioativa. Ele observou que 50% da primeira geração de células continha material radioativo, enquanto o outro 50% não, que era de material recém-sintetizado. Então, assim, foi observado que uma das fitas do DNA parental vai para uma das células filhas, enquanto a outra vai para outra célula filha. Então, neste momento, duas fitas são sintetizadas e essas duas fitas recém-sintetizadas, cada uma vai para as células resultantes.
A replicação, gente, ela ocorre através da DNA polimerase. Primeiramente, ocorre uma origem, né, um ponto onde vai se iniciar, vai ser sinalizado o início dessa replicação. Então, ela forma uma bolha, uma forquilha de replicação, e esse DNA ele começa a ser desenovelado a partir desse ponto, ele começa a ser aberto, as fitas são abertas, e o complexo da DNA polimerase vai se ligar nesse ponto e vai iniciar a síntese das fitas filhas, tá? De maneira bidirecional a partir dessa origem de replicação. Então, os dois lados vão sintetizando até finalizar no ponto final da síntese. E a enzima requer a presença de uma fita simples, por isso que você tem que fazer a abertura das fitas, né? Então, o complexo da DNA polimerase ela tem ainda algumas outras enzimas, proteínas acessórias, que são primase, helicase, topoisomerase, as proteínas SSB, Single Strand Binding, elas vão se ligar às fitas simples, né? E a ligase. A ligase vai efetivamente ligar um nucleotídeo ao outro, fazendo as ligações fosfodiéster, né? Que são as ligações que consomem energia na forma de ATP. Então vejam aqui, a gente tem uma forquilha aberta, né? Enquanto uma fita está sendo sintetizada de um lado, o outro lado da DNA polimerase nos outros domínios vai sintetizando de maneira semidescontínua, enquanto aqui é uma síntese contínua de fita sim, de fita filha. E depois você tem aqui a ligação das proteínas SSB para prevenir o renovelamento dessas fitas, tá? Elas vão ficar ligadas ainda em fita filha, fita simples, para evitar o renovelamento e permitir a passagem da DNA polimerase para fazer a polimerização adequada. E de uma maneira mais específica, nós temos aqui a topoisomerase que vai manter a torção do DNA, né, firme, para que não haja um descompensamento ali do restante do DNA que não está sendo sintetizado naquele momento, né? E aí você tem as várias subunidades da DNA polimerase, cada uma exercendo a sua função específica. Então você tem a função alfa, né, que é a função de polimerização em si, a subunidade beta, que é o grampo deslizante, é o que vai deslizar sobre a fita, permitindo a polimerização pela subunidade alfa. Você tem a porção epsilon, que é a porção de correção de erro. À medida que a fita vai sendo polimerizada, a gente tem a leitura, o proofreading que a gente fala, né? Que é a porção epsilon, que vai rechecar se os nucleotídeos adicionados à fita simples correspondem corretamente ao DNA molde, são complementares corretamente. E você tem a fita líder, como eu falei, ela é semi-descontínua. Uma fita é sintetizada continuamente, enquanto a outra fita vai sendo sintetizada com os fragmentos de Okazaki. Então, são vários primers e várias fitas descontínuas. Depois são ligadas novamente, removido o primer, e aí no final você tem duas fitas contínuas, tá? E a taxa de erro dessa enzima é em 1 para 1 milhão, ou seja, a taxa de erro é muito baixa. Isso garante que o processo seja extremamente fiel à cópia original do material genético. Bem, a transcrição, gente, já é o processo a partir do momento que eu tenho meu DNA, mas eu não vou fazer a replicação dele por um todo. Eu preciso, naquele instante, somente uma região específica do meu DNA. Então, eu vou fazer a polimerização numa região específica do gene responsável para a proteína que eu quero sintetizar. Então, nesse caso, eu já vou usar a síntese de um RNA mensageiro, tá? Ou seja, a informação está no gene, mas quem carrega essa informação para fora do meu núcleo é o meu RNA. Ele é que contém a mensagem, ok? E quem faz esse processo de transcrição é a RNA polimerase, porque ela polimeriza fitas de
RNA. Tudo bem? Então, se a gente pensar se isso aqui fosse um processo de pizza, né? Quando eu faço o pedido de uma pizza num aplicativo, eu coloco lá, eu quero uma pizza portuguesa, tá? Então, eu mandei a mensagem. A mensagem, eu tenho a mensagem, a minha cabeça, o meu estômago, no caso, porque eu quero comer uma pizza. Então, o meu DNA é o que contém essa informação. Eu transmito essa informação para o agente que vai receber essa mensagem lá na pizzaria. Então ele vai ler a mensagem e fala assim: ah, então a consumidora ela quer uma pizza de portuguesa. Então ele que contém a mensagem. Então quem recebeu a mensagem é o RNA mensageiro, ok? Então lá no aplicativo ele recebeu a minha mensagem. A partir daí a gente tem os outros processos que decorrem dessa mensagem. Essa mensagem vai ter uma sequência de nucleotídeos, né? Ou a receita da minha pizza, né? Que é para eu ter no final o meu produto, que é a minha pizza de calabresa. Ou aqui a minha proteína específica. Então, gente, a tradução é o passo seguinte, tá? A partir do momento que eu tenho o meu RNA mensageiro, eu tenho a minha mensagem que contém uma sequência específica de nucleotídeos, específica para sintetizar a minha proteína. Então, nesse caso da pizza, eu tenho pizza de calabresa, é a minha mensagem. Então, quem é que vai traduzir essa mensagem num produto final? Vai ser o pizzaiolo, né? O pizzaiolo vai olhar e falar pizza de calabresa. Eu sei como faz uma pizza de calabresa, então eu preciso da massa, eu preciso do molho, eu preciso do queijo, eu preciso do presunto, da azeitona, e assim ele vai fazer o quê? Ele vai delegar funções, não é verdade? Então, quem que é esse pizzaiolo aí? No caso, a tradução é um processo que ocorre nos ribossomos, a síntese proteica. Então, o ribossomo seria o meu pizzaiolo, porque ele vai ler a mensagem que está no meu RNA mensageiro e a cada 3 códons, ou seja, a cada 3 nucleotídeos pareados, né, ele vai codificar um aminoácido específico. Agora, como que esse aminoácido chega lá? Esse aminoácido chega através do RNA transportador, né? Então eu tenho o RNA que vai buscar os aminoácidos no citoplasma, né? Os aminoácidos específicos. Então, a cada leitura que o meu ribossomo faz, ele vai ver, por exemplo, o primeiro aminoácido é metionina. Então, ele vai saber, ele vai passar essa mensagem para o transportador e o transportador vai lá pegar a minha metionina e vai anexar a minha cadeia nascente de polipeptídeos, né? Lembrando que os ribossomos são ribozimas, né? Eles não são organelas citoplasmáticas, eles são estruturas constituídas por RNA ribossomal e proteínas catalisadoras, né? Então é ali que acontece na subunidade menor do ribossomo que o meu material genético, o meu RNA passa e ele faz a leitura de 3 em 3. A cada trinca, ele codifica, ele identifica um aminoácido, seja para início ou para parada da tradução, tá? E se a gente pensar lá na minha pizza, o pizzaiolo vai delegar. Olha, eu quero azeitona, eu quero isso. Então, cada um vai trazer um ingrediente que ele precisa. Então, o produto final, que é a pizza de calabresa, foi produzida pelo ribossomo, né? Foi produzida pelo pizzaiolo, através do auxílio dos ajudantes ali, dos sous-chefes dele lá, que vão pegar os ingredientes específicos para que ele monte a minha pizza no final e eu tenha a minha mensagem. Então, eu realmente recebi a minha mensagem. Nesse processo, eu tenho que garantir certeza, porque se por acaso se eu receber uma pizza de atum, houve um erro, houve uma falha de comunicação, houve uma falha nesse fluxo da informação. Então, houve mutação, né? Houve algum problema. Alguém errou ali, aí a gente tem que descobrir quem foi que errou, né? Mas o que é esperado é que esse processo seja bastante fiel e sequencial. Então, nós temos 3 moléculas de RNA, que são as moléculas catalíticas, né? Moléculas que
muito importantes nesses processos, né? Nós temos o RNA mensageiro, o RNA ribossomal, que constitui os ribossomos, e o RNA transportador, que transporta os aminoácidos até formar a cadeia polipeptídica nascente, tá? Bem, então, novamente, a gente fala sobre o código genético. O código genético é uma sequência, né? É uma combinação de códons, né? De nucleotídeos, que vai converter uma leitura que está na forma de ácidos nucleicos, né? De nucleotídeo, está contida no RNA, e essa leitura específica, ela vai converter, é a chave para converter em uma sequência linear de aminoácidos, tá certo? E como que o nosso corpo, né? Como que a gente conseguiu decifrar isso, né? A gente sabe que nós temos 4 bases nitrogenadas, A, T, G e C. A cada 3 bases, a gente sabe que codificam um aminoácido. Então, com base nisso, a gente tem 64 combinações possíveis. E quantos aminoácidos nós temos mesmo? Nós temos 20 aminoácidos existentes, né? E a trinca de nucleotídeos AUG é o primeiro, é o que codifica a metionina. Então vamos lá. A tabela do código genético, gente, é essa daqui, tá? O Marshall Nirenberg, ele conseguiu definir quais códons codificam quais aminoácidos. Então, uma série de estudos, né? Ele foi que propôs essa tabela no final. A gente, em aula prática, a gente consegue fazer essa montagem aqui, baseada na primeira base, na segunda base e terceira base. Então, a gente faz todas as combinações possíveis aqui. Isso é matemática, né, gente? Isso é probabilidade, combinação através das 3 possibilidades, com 4 bases diferentes. Então, a partir daqui, a gente define. Então, nós temos vários códons para prolina, arginina, serina, tá? Agora, metionina, a gente só tem um. E nós temos aqui, ó, 3 códons de parada: o AA, o AG e o GA. E essa leitura aqui, ela vai estar contida no meu RNA mensageiro, que na hora que eu for fazer a minha conversão para o aminoácido, eu vou saber se é um aminoácido ou se é para parar a minha tradução, tá? Então, como eu já disse, nós temos na síntese proteica essas 3 moléculas de RNA mensageiro processado, o RNA ribossomal e o RNA transportador, que recruta e entrega os aminoácidos correspondentes que estão presentes na informação do RNA mensageiro para formar a cadeia polipeptídica nascente, final, né? Então, aqui é o que eu estou tentando explicar para vocês. Nós temos o ribossomo, com a subunidade maior, a subunidade menor. O RNA mensageiro, ele vai passar por essa região aqui da subunidade menor, e aqui é a região de leitura. Então, eu tenho o sítio que vai ser recém-ocupado, né? Aonde vai crescer a minha cadeia polipeptídica, e o sítio que já foi liberado aqui com o meu RNA transportador, que já entregou o aminoácido, já fez a sua parte. E nessa subunidade maior é onde ocorre a catálise, a formação da ligação peptídica entre 2 aminoácidos, né? Então, aqui, ó, eu tenho o CAG está sendo recrutado em seguida, ele vai chegar aqui, ele vai trazer o RNA transportador, né, o aminoácido 7, e para ligar ao aminoácido aqui, ó, eu tenho o aminoácido 4, o 5 ligado no 6 e o 7 já está chegando. Então, assim, vai chegando um, é como se fosse uma produção em série. Está saindo do 4, aí o 5 está aqui, acabou de ligar, o 6 já está ligando nele e o 7 já está para entrar aqui de novo. E assim a cadeia vai crescendo de aminoácido em aminoácido. Quem faz a execução desse processo? São os ribossomos. Nos procariotos, somente nos ribossomos, e nos eucariotos vai acontecer disperso no citoplasma, dos ribossomos do citoplasma, ou no retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos em sua membrana. Bem, e o que são genes, gente? O gene é considerado a unidade fundamental, né, da hereditariedade. Por quê?
ele contém a unidade, a informação, a sequência física e funcional para sintetizar uma proteína, tá bom? Então, eles são representados como A, azão, Bzão, né? E temos aqui também os alelos. São formas alternativas de um mesmo gene. Então, podem ter genes dominantes e genes recessivos, né? Por exemplo, para a cor dos olhos. Bem, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha contribuído para o aprendizado. Até a nossa próxima aula.